Espiritismo sem mistério. Olá, queridos amigos da Rede Boa Nova, estamos aqui com a irmã Eliana para mais um momento de Espiritismo sem mistério. Você aí conectado a esta rede de comunicação espírita cristã, entre em contato conosco, deixe o seu recado, sua dúvida, converse conosco. Esse é um prazer muito grande tê-los aqui. E hoje, então, e nós temos os canais de comunicação, não é? Que eu vou passar aqui, que são disponíveis para todos vocês. Nós temos o WhatsApp, 011 99643 3827. Pelo YouTube também, YouTube TVMM RBN. Vocês podem também acompanhar o programa pelo site tvmundomaior.com.br ou então os telefones do Clube Amigos. Temos o telefone fixo 011 2458 3214 ou o celular 011 97261 0272 ou então o 0800 120 18 38. Então, entre em contato conosco, faça a sua pergunta, a sua dúvida, e então teremos o máximo prazer em esclarecê-los. E hoje, então, o tema para este programa é o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Quem são esses trabalhadores da última hora? Mesmo? Então, deve ter tido trabalhadores de horas anteriores, né? Que foram convidados, contratados ou não, mas vamos ouvir o que diz esse capítulo e fazemos um convite a todos vocês de convidarem outras pessoas, amigos, parentes, conhecidos, também participarem desse programa, de virem se juntarem a nós para aprendermos um pouco mais dos ensinamentos de Cristo, que muito nos eleva e que nos traz muita paz, felicidades, né? Então, vamos começar esse programa e vou passar a palavra, então, à irmã Eliana, para que ela trace aí os seus comentários a respeito deste capítulo, Os Trabalhadores da Última Hora, capítulo 20. Boa tarde, irmã. Vamos aqui com bastante alegria e fé e essa força que a fé nos traz. Bem-vindo, Francisco, bem-vindo, TV Mundo Maior, e toda essa equipe maravilhosa da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Como maravilhoso estarmos aqui reunidos nesse momento para que nós possamos compreender com mais profundidade esse estudo do Evangelho. Quando a gente vê as comunicações da TV, da rádio, diariamente nós estamos voltando aos temas, porque cada um tem um jeito de olhar, de ver, e comunica e troca. É muito lindo. É uma honra estar aqui. Agradecemos ao Espírito André Luiz, a toda a FEAL, a todas as casas André Luiz, a nossa querida Regina, Júlio, a Edi, todos esses queridos irmãos, aqueles que também estão aí no backstage, que a gente não tem o nome aqui, mas que a gente sabe que, né, como dizemos, né, as formiguinhas importantes, somos todos, né, desse grande formigueiro, em um maravilhoso momento, como nos ensinou aí esse grande avatar, né, do nosso Brasil. Sou uma formiguinha andando pelo planeta, disse ele, né, nosso querido Chico Xavier. Então, trabalhadores da última hora, olha o tema maravilhoso, capítulo 20. Querido irmão Francisco, vocês que estão nos ouvindo, com a nossa gratidão, nós lembramos a vocês que esse capítulo é bem diferente, porque só tem uma parábola,
que já já, nosso querido, daqui a pouco, nosso querido irmão Francisco vai olhar um pouco com vocês, vai percorrer, porque é importante nós guardarmos algumas coisas nessa parábola, e depois já vem as instruções dos espíritos. Kardec geralmente faz alguns estudos, intuído pela espiritualidade, pelo espírito de verdade. Ele deixa algumas considerações, mas aqui ele não fez nada disto. Ele simplesmente já colocou a instrução do espírito Constantin, que nós vamos ver hoje, os últimos serão os primeiros, em Bordeaux, em 1863. No mesmo ano, Henri Heine. Nós vamos ver no próximo encontro, na próxima quinzena. Depois nós temos a missão dos espíritos, tão linda, parábola tão linda, que todos nós amamos e lemos e relemos, e muitas vezes sai para nós, para que nós nos acordemos, ou reacordemos, acorde, pôr no coração que somos chamados a uma missão. Somos missionários, missionários da luz, obreiros de vida eterna, na grande obra de André Luiz, não é? Por Erasto, o anjo da guarda de nosso querido Kardec. E a última, acredita, de quem é? É os trabalhadores do Senhor e a mensagem do Espírito de verdade em Paris, 1862. É chegado o tempo. Enfim, queridos, é muito lindo, pequenino, sucinto, mas primordial na compreensão do nosso papel, o nosso papel de trabalhadores da última hora. Quem somos nós? Essa parábola vem nos dizer das horas, né, no sentido do tempo, né, dos hebreus, do como se via o tempo. Você tem a primeira hora, a segunda, a terceira. A terceira hora foi às 9 horas, conhecida como o momento em que Jesus, né, vai ao madeiro infame, né? A quarta hora, a quinta, a sexta, a nona, que é o horário que ele expira, que é às 3 da tarde. Enfim, essas horas eram contadas segundo o sol, o nascer do sol e o morrer do sol e o poente. Os dois, quando ele nascia, quando ele morria. E as horas são contadas pelo ar, né? Não havia esse tempo como nós temos hoje. Então, simbolicamente, nós podemos olhar os trabalhadores da última hora como um compromisso muito profundo com o título, né, Os Trabalhadores da Última Hora, e com a nossa querida e essencial mensagem que veremos daqui a 2 quinzenas, praticamente, a missão dos Espíritos por Erasto. O Espírito de Verdade vem também fechar, eloquente, verdade, um texto inesquecível. Então, procure, congregue-se a nós, estude em seu centro espírita, no seu lar, com seus filhos, família, senta com eles, com seus netos, eles não entendem nada, mas te vem sentado com um livro na mão, estudando, tudo isso vai entrando, sabe? Tudo isso vai educando. As crianças, elas pegam pelo que é importante para o adulto. Eles observam e eles repetem, reproduzem. Não são palavras, porque eles não têm a intelectualidade desenvolvida ainda. O pensamento, como chamamos, né, intelectivo, vem depois dos 9 somente. Mas eles olham com todas as antenas do seu ser, eles olham com o seu ser inteiro. Então, as crianças precisam dormir para fazer o evangelho. Não, deixe que eles deitem no chão, perto de você, põe a caminha do lado, faça no quarto onde eles dormem. É importante, meu vovô, meu papai, ou minha mamãe, minha tia. Ah, eu vou na casa deles, eles têm um livro que eles sentam, que eles leem. Então, eles vão dando importância ao livro. Como é importante o livro. Ah, sabe, temos aí essa grande, né, tempo da mídia, mas o livro é demais, o livro. Acho que o livro vai ser sempre eterno, né? Pergaminhos lá na antiguidade, aqui pertinho de nós, as páginas. Como é bom um livro, não é verdade? A gente cansa de ler na tela, né? Põe no celular, cansa. E se tiver no computador também, mas o livro não. Você escreve do lado, né? Você avança, você avisa, você corta e guarda alguma coisa. Depois, anos depois, você põe a data, vai lendo. Então, vamos conviver com esse texto. Esse é o nosso convitinho. O Esmese é o estudo do Espiritismo. O Espiritismo sem mistério é estudá-lo. E estudá-lo é ir e vir, ciclicamente, em cima daqueles textos muito importantes para nós. É essa constância rítmica, como o coração que bate, incansável. Então, já sei o que é Trabalhadores da Última Hora. Já li. Não, leia, releia. De repente, abre na nossa cabeça alguma coisa, não é? Olha, a primeira linha, o reino dos céus é semelhante a um pai de família, semelhante. Não é que ele é assim,
Ele é uma semelhança. Jesus sempre falou por parábolas para que nós pudéssemos entendê-lo, né? Que ao romper do dia, então, o sol nascendo, a gente já vai vendo a aurora, a gente vai vendo o Senhor, já vendo Jesus saindo, não é? Essa doutrina, esse momento agora que nós estamos, é o romper do dia. Nós estamos saindo, está vendo? Para contratar os trabalhadores para a sua vinha. Então, nós vamos deixar essa leitura nesse instante com o nosso querido irmão Algeri. Ele vai fazer um resumo, porque é importante a gente perceber as linhas, ver o que ele diz na primeira, na segunda e na terceira, aí no fim da tarde, e depois no último, né, tem aquela questão toda que ele vai terminar e vai devolver para nós vamos conversar sobre ela, que é essencial no nosso programa de hoje, no nosso encontro de hoje, para que nós possamos entender, na verdade, a mensagem de Constantin, que os últimos serão os primeiros. Parece injusto, não é? É a grande questão que nós vamos tratar nesse programa de hoje. Beijos no seu coração, bem-vindos com todo o nosso amor, carinho grande para vocês, gratidão enorme a toda essa rede. Passamos a palavra ao nosso querido irmão Francisco, para que ele faça essa leitura, essa síntese com você e para nós também. Irmã, então, vamos proceder à leitura, quer dizer, uma leitura resumida. Então, eu vou ler algumas frases, mas eu vou procurar transmitir ao leitor com as minhas palavras, porque para ser mais resumido, digamos assim, né? Então, a palavra, como a irmã já citou, ela começa com a seguinte frase: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que, ao romper do dia, saiu a fim de contratar trabalhadores para a sua vinha. Então, nós temos aí o exemplo, né? O panorama. Então, é uma propriedade, o senhor da propriedade precisa de trabalhadores para trabalhar na vinha. A vinha, o que é? Os vinhedos, onde se planta a uva, não é? Bom, então ele saiu logo na primeira hora, ao raiar do dia, e foi lá no local onde se encontravam trabalhadores que não tinham trabalho, desempregados, e contratou o número deles e trouxe para a propriedade, para a vinha. E eles começaram a trabalhar. Mas logo depois, ele achou que precisava de mais trabalhadores. Então, ele voltou lá no local onde tinha trabalhadores, tinham mais alguns, e aí ele contratou esses outros e trouxe para trabalhar para a vinha. Eles começaram a trabalhar. Depois de um certo tempo, ele achou que precisava mais trabalhadores. Então, ele foi lá, isso já no final do dia, já, né, que ele fala na sexta hora, na 10ª hora. Então, foi lá bem no finalzinho do dia, tinha mais alguns trabalhadores que estavam lá esperando ser contratados. Eles não estavam lá porque não quiseram trabalhar antes, não, porque não tinham sido contratados. Então, ele foi lá, contratou esses, e levou para a vinha. Já eles estavam trabalhando. E quando chegou no final do dia, ele chamou todos para fazer o pagamento do dia trabalhado. Então, para aqueles que chegaram primeiro, né, logo na primeira hora, ele pagou o valor, depois o mesmo valor, e para os últimos, que chegaram quase no finalzinho do dia, ele pagou o mesmo montante. Então, todos tiveram o mesmo salário, a mesma diária. Aí, ou aqueles que chegaram primeiro, ou um deles, falou: mas, senhor, nós trabalhamos o dia inteiro e ganhamos o mesmo valor que esses que chegaram no final da tarde, trabalharam só uma hora e também ganharam o mesmo valor. Aí o senhor falou: mas, meu caro operário, eu não estou faltando com você, porque foi o combinado. Eu estou pagando a você o combinado. E eu também quero pagar a esse da última hora o mesmo valor. Não tem problema. Eu não estou faltando com você, mas estou fazendo o que eu desejo. Então, aí ele falou: vosso olho é mau porque sou bom? Né? O que quer dizer isso, né? E aí ele falou ainda uma outra frase.
Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Frases meio enigmáticas, não é mesmo? Então, essa, em resumo, é a parábola, não é? Então, vamos voltar a palavra para a irmã Liliana, e ela, então, vai aí tecer os comentários dela. Então, irmã, a senhora está com a palavra. Irmão, vamos aqui seguindo essa compreensão tão bonita do texto. Há, sim, inúmeras particularidades muito lindas percebidas, né? Ele sai na primeira hora, que seria aqui para nós 6 horas, segunda, na terceira ele sai também, ele sai na sexta, ele sai na nona hora, até na 11ª hora, que é bem de tardezinha, e vai chamando aqueles. E uma coisa importante que tem no texto, que a gente esquece muitas vezes, sai ainda na sexta, nona e na nona, na sexta e na nona hora do dia, que seria aí o que nós chamamos, né, das 3 da tarde. E na 11ª, 9, 11ª, seria 4, 5, quase 6 da tarde, né? Quer dizer, trabalhou só até as 18, vamos dizer assim, né? Ele está dizendo, quer dizer, ele saiu várias horas, o que significa que ele sempre está buscando trabalhadores para a sua vinha. E olha uma coisa importante, tendo visto outros que permaneciam na praça sem nada fazer. Então, muitas vezes, nós estamos sem nada a fazer, somos chamados, e será que nós ouvimos o chamado? Está vendo? Eles teriam uma moeda por sua jornada de trabalho, que já estavam lá na praça esperando. Aí ele vê que tem mais outros, ele vai, daqui a pouco ele chega e tem mais outros. Então, ele está em busca daqueles que estão disponíveis, não importa o horário. Nós é que estamos prisioneiros de uma economicidade, de um princípio econômico, de horas sem ver a totalidade do que acontece com a pessoa. Bom, ele estava lá só na 11ª hora, disponível, mas o que ele fez nas outras 10 horas da vida dele naquele dia? Será que eu sei? Aqui nós temos, com essa parábola do Cristo, um alerta aos nossos julgamentos. Houve preterimento dos demais? Como é que eu sei o que estava fazendo? Porque aqui está, ele diz simplesmente, mas não receberam mais que uma moeda, ele diz, né? Mas com resposta, é que os que foram assalariados primeiro, vindo por sua vez, julgaram que deveriam receber mais. Está vendo? Mas não receberam mais que uma moeda. Se quiseram se colocar contra o pai de família, dizendo: os últimos trabalharam apenas 1 hora e pagaste tanto quanto a nós. Então, nossos julgamentos, essa parábola dos trabalhadores da última hora, é um alerta quanto aos nossos julgamentos e um despertamento para que nossa visibilidade do princípio da justiça distributiva está atrás dos conceitos de justiça. Se nós não compreendemos o sentido da justiça distributiva, nós jamais compreenderemos quando ele diz: vosso olho é mau porque eu sou bom. Ou seja, tu pensas mal de mim porque fiz algo que é bondade pagar igual, porque eu sei o que estava acontecendo com essa pessoa. Ele não completa assim, mas compreendendo o teor da justiça distributiva, é claro que aquele trabalhador que é acostumado a trabalhar e que estava disponível na praça, que era o lugar onde se achavam os trabalhadores, se ele não estava ali na primeira hora, nem na segunda, nem na terceira, eles só apareceram no final da tarde, eles estavam em outro lugar fazendo o quê? Então, aqui, Jesus trabalha a bondade do Senhor, a sua onisciência dos processos, os princípios limitados de nossa compreensão da justiça divina. Quantas vezes nós dizemos: nossa, aquela pessoa trabalha tão pouco, fez tão pouco e recebeu tanto? A gente não fala assim? Nossa, essa pessoa acabou de chegar e de repente está lá sentada ao lado. Eu que estou lá há tanto tempo e ninguém me vê? Ou recebo igual o que ele está recebendo, ou até menos, talvez? Nós não temos esse homem quantitativo
Aqui nós temos a proposta do Cristo para nós, do homem qualitativo, da qualidade, do que me escapa, das minhas percepções e do limite das minhas percepções. Eu preciso trabalhar aqui a superação do julgamento. Esse julgamento romano que vem lá da lei romana, esse julgamento que sentencia, que condena, que não tem misericórdia, que não vê contexto, só o texto. Matei. Como foi? Ah, tirou assim, assim, mas e o contexto? O contexto imenso que leva uma pessoa a retirar uma vida, o contexto imenso que leva uma pessoa a uma queda espetacular, o contexto imenso que leva uma pessoa a chegar na última hora, na 11ª hora, em vez de ir no pôr do sol. Será que eu sei o que ela estava fazendo desde o pôr do sol? Eu tenho essa consciência? Ele está mostrando a relatividade das coisas para nós, colocando-nos nesse universo maravilhoso da relatividade dos conceitos e da grandeza divina. Não é lindo? Nosso olho é mau. E esse mal aqui, vamos lê-lo como julgador. Nós temos parâmetros muito severos. Nós não entendemos, não desculpamos, nós culpamos toda hora. Nós não pensamos, será que aconteceu algo? Não, essa pessoa faltou hoje. Ah, deve ter acontecido algo com ela, vou orar por ela. Será que nós pensamos assim? Ou já passamos a condenação? Nossa, mas por que não está presente? Mas por que essa pessoa não se organiza e não faz melhor? Por que aquele lá não faz isso? Ou seja, não é assim que a gente age? Nós não temos vênia, não temos compaixão. No entanto, adoramos quando recebemos a compassividade divina, o perdão, a desculpa pelos nossos grandes equívocos. Mas não aplicamos isto com relação ao nosso próximo. Nós queremos ganhar sempre mais, estou há mais tempo. Como vou receber só uma moeda igual àquele que chegou por último? É muito, muito importante essa grandeza no raciocínio dessa parábola. Quanto a mim, quero dar a este último quanto dei. Não me é permitido fazer o que quero, o vosso olho é mau porque eu sou bom. Assim, os últimos serão os primeiros, olha. E os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Olha que curioso. Na verdade, aquele que chegou na primeira hora não foi escolhido. Porque ele chegou com interesse, ele chegou como uma troca, uma permuta, ele chegou para receber, ele não apenas chegou. O último que chegou, ele foi trabalhar pelo que fosse, ele só queria trabalhar. O que ele estava fazendo antes, o Senhor sabia, claro, eu não. Mas aqui ele está lidando com o nosso limite de consciência e chamando-nos para uma consciência supra, para uma consciência superior. Então vamos ao item maravilhoso do Constantin, Espírito Protetor. E vou pedir ao querido irmão Magere para fazer a leitura desses primeiros 2 parágrafos, os últimos serão os primeiros, que foi a última afirmação do Senhor da Vinha, lá no momento da sua parábola. Com a graça de Deus, que você possa ouvir nossa fala mais vezes, olhar essa parábola com essa grandeza e aplicá-la à sua vida cotidiana quando você julgar que aquilo que uma pessoa está recebendo faz parte de uma justiça distributiva. Que é o conceito da justiça distributiva? Estudamos aqui nesse grande livro, Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. O conceito da justiça distributiva. É ela que diferencia o conceito de justiça ao qual estamos acostumados. É uma justiça que se distribui de vida em vida. Não suportaríamos pagar toda a nossa dívida, todos os nossos compromissos. Então o Senhor vem e distribui ao longo de muitas equações. Então aquele que esteve na última hora estava pagando alguma dívida, talvez, ou trabalhando com um outro teor. Ou talvez só precisasse de uma hora na vinha do Senhor para resgatar tudo o que devia. Mas nós, da primeira hora, que chegamos logo cedo, eu, por exemplo, me considero uma trabalhadora da primeira hora, porque estou desde a infância dentro de um sistema espírita cristão, de uma avó que está ligada, de uma mãe que sentava-se à mesa espírita e trazia para dentro do nosso lar a comunicação de nossa avó Jerônima, pela linha paterna, a nos aconselhar. E ela dizia coisas assim que só nós sabíamos, mostrando o teor da mediunidade no lar, no cotidiano.
na unção da presença do Santo Espírito de Deus, auxiliando a organização da família, o aconselhamento, tornando isso hábito, trazendo no cotidiano da vida isto. Mas por que que eu estava lá desde a primeira hora? Dívidas, claro, e sou grata, mas tem aqueles que acabaram de chegar e que recebem tanto quanto eu, o mesmo carinho, o mesmo afeto, a mesma moeda. Mas graças a Deus essa palavra entrou no meu coração, que ele entre no seu coração e que o julgamento não te atormente, porque essa é uma forma que nossos inimigos espirituais ajustam em nossa mente para que a gente perca a beleza das nossas provas e perca o conceito de justiça distributiva e passamos a julgar o nosso próximo e a nos colocar às vezes acima deles. Então o nosso olho passa a ser mau diante da bondade divina. Beijos, até já. Com o senhor, então, com a sua pessoa, querido Malgeri, a leitura, então, do item de Constantin, o item 2. Os últimos serão os primeiros. Fazer a leitura aqui. Então, os últimos serão os primeiros. Comunicação de Constantin, espírito protetor, Bordeaux, 1863. O operário da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o coloque à disposição do senhor que deveria empregá-lo, e que esse atraso não seja fruto de sua preguiça ou de sua má vontade. Tem direito ao salário porque desde o amanhecer esperava com impaciência aquele que, por fim, o chamaria para a obra. Era trabalhador, apenas o trabalho lhe faltava. Se, porém, houvesse recusado o trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito, paciência, o repouso me é agradável, e quando soar a última hora, é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar com um senhor a quem não conheço e não amo? Quanto mais tarde, melhor. Essa criatura, meus amigos, não encontrou o salário do operário, mas o da preguiça. Então, aí são esses aí os dois primeiros parágrafos, né? Muito interessante. Então, ele fala mais especificamente do trabalhador da última hora, que é o nome a que se dá esse parágrafo, trabalhador da última hora. Não é aquele que tem preguiça, por isso que vai se procurar um emprego na última hora. Não, ele simplesmente estava lá esperando que fosse chamado. E aí veio o senhor da vinha e lhe propôs o trabalho e ele aceitou. Não é? Então, é muito figurado o sentido dessa parábola, como toda a parábola. Né? Vamos ouvir o que, então, a irmã Eliana tem a dizer sobre esses trabalhadores da última hora. Quem são os trabalhadores da última hora? Não é? Eles vão trabalhar na vinha. O que é a vinha? Tem a ver isso conosco? Jesus não falou isso para a posteridade. Então, nós estamos aí nesses trabalhadores. Esses trabalhadores estão sendo chamados para a vinha. Então, irmã, esclareça-nos a respeito disso, por favor. É muito importante essa leitura de Constantin. Aqui ele deixa definido, na verdade, ele vai falar dos primeiros, né? Nesse primeiro momento ele fala dos últimos, mas na sequência, que nosso querido irmão Francisco vai ler ainda, ele vai mostrar que nós somos aquele no qual nós falamos, né? Aquele que permanece ungido, né, fechado, ligado, ungido por uma força atávica de negação, de
procrastinação, não estava à espera do chamado do Senhor. Ele não estava dedicado a esse momento, ele não estava junto deste momento. E aqui está bem claro, o operário da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o coloque. Então aqui nós vamos trabalhar 2 conceitos muito importantes, irmão Francisco, você querido que nos ouve, você querida alma, a boa vontade e a má vontade. Nós temos que pensar nisto. Será que a gente tem consciência do que é a má vontade? Aqui, nosso querido Eurípides trouxe uma psicografia na concepção do estudo, desse estudo, né? O direito do trabalhador da última hora ao seu salário está em uma disposição interna de entrega a Deus e de modesta espera do chamado. Então, aqui está falando de uma disposição interna, não é tanto externa. Eu podia estar lá, mas não está internamente aberto, não é? Deus, né? De entrega a Deus e de modesta espera do chamado, que se faz através dos convites para assistir aos aflitos. Então vamos agora localizar aqui onde nasce o nosso egoísmo, levar-lhes a palavra. Vamos determinar aqui que não vamos entrar dentro da parábola para perceber que o Senhor da vinha, que o reino é comparado a um pai de família, olha que lindo, que ao romper o dia sai a fim de contratar os trabalhadores para a sua vinha. Qual é a vinha? Nosso querido irmão Francisco tinha pensado nisso. Talvez ele possa entrar daqui a pouco para falar um pouquinho ainda sobre, para nós. Nós temos ainda um tempinho à vista aí para nós, né? Colocarmos. Então, a boa vontade dá de levar a palavra. Nós temos dedicado a nossa vida 80%, 90%, e deixamos uma fresta pequenina para dedicarmos, em verdade, à palavra de Deus. Esse capítulo nos chama para um exame de consciência. Perceba você sendo chamado na primeira hora da sua juventude, se você aplicou-se na sua juventude a vivê-la. Na segunda hora, ou na terceira, ou na sexta, aplicou-se a vivê-la? Havia essa vontade de levar a palavra, levou-a, ajustou-a, ou tratou o cristianismo, ou a palavra do Cristo, ou o encontro dentro da casa espiritista, a qual você pertence, como uma igreja que você vai e cumpre um dever. E de vez em quando vai fazer a limpeza, de vez em quando vende um convite, e fica limitado a esse processo. Não converte, não faz a conversão íntima de si mesmo, porque para você levar a palavra, você precisa estar vertido com Deus, com os versos de Deus, não são sua língua, não são os seus lábios, mesmo sendo impuros. Sim, não faz mal que sejamos impuros. Isaías diz, né? Senhor, eu tenho lábios impuros, como vou falar? E Senhor envia o anjo que passa a brasa ardente nos lábios, curando-lhe a impureza. Então, Eurípides diz o seguinte, que o espírito examine seu coração para sentir se o encontra em impaciente espera do chamado. Olha que frase, isso do nosso querido tutelar. Que o espírito examine seu coração para sentir se o encontra, quer dizer, se você encontra o seu coração em impaciente espera do chamado do Senhor para pregar a sua palavra. A vinha do Senhor é o evangelho de Jesus. A vinha do Senhor é a palavra do Senhor. A vinha do Senhor, quem é a vinha do Senhor? Qual é a vinha do Senhor? Amar o seu próximo, atendê-lo primeiramente. Ama primeiramente a Deus, nós vamos estudar daqui para frente, daqui a pouco. Depois, ao seu próximo. Por último, a ti mesmo. Nessa escala, onde você se encontra realmente? Estou na doutrina há 20 anos, há 30 anos. Mas será que está? Quantos das horas de tempo desses anos você se dedicou à palavra, à vinha do Senhor? Mas é uma verdade, temos 24 horas no dia, dormimos 8. Então sobram
E dessas que sobram, trabalhamos, almoçamos, jantamos, passeamos, quantas horas tiramos semanalmente? Vamos olhar com carinho para entendermos que dentro do processo da justiça distributiva, às vezes estejamos até recebendo muito a mais do que demos, do que estamos a dar. Diz ele, como um bom jardineiro, que ele cuide de ceifar as ervas daninhas nos campos da alma, a esmagarem as flores frágeis da caridade, que lindo, ou do amor. A doutrina espírita adverte os seus adeptos para que não desperdicem o tempo. Dediquem-no às obras, pois as horas, no tempo da existência, por mais longas que nos pareçam, não são mais que um segundo na eternidade. É verdade. Nós que vamos branqueando nossos cabelos e vamos avançando, chegando no ENTA, né? 60, 70, 80, nós vamos vendo quão somos os mesmos da juventude, o quão não parece que passou aquele tempo. Então, nós temos o trabalhador de boa vontade, mas nós temos também aquele de má vontade. Então, o que o Espírito Constantino nos fala sobre esse trabalhador de má vontade? Quer dizer, então, daquele que, em vez de ficar simplesmente inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor diário para cometer atos condenáveis, que haja blasfemado contra Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado homens que nele confiavam, abusado da inocência, que, enfim, se haja deleitado de todas as ignomínias da humanidade. Que será dessa criatura? Bastará dizer na última hora: Senhor, empreguei mal o meu tempo, recebei-me até o fim do dia para que eu faça um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa, e dá meu salário do trabalhador de boa vontade. Né? Olha só. Então, o que o Senhor falou? Não, não. O Senhor lhe dirá: não tenho trabalho para te dar no momento. Desperdiçaste o teu tempo, esqueceste o que havias aprendido. Já que não sabes mais trabalhar na minha vinha, recomeça a aprender e, quando estiveres mais disposto, vem ter comigo, que eu te abrirei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Então, essa é a imagem, digamos assim, de grande parte da população no nosso planeta. Ninguém quer trabalhar na vinha do Senhor, ninguém ouve o chamado do Senhor. Poucas pessoas ouvem o chamado. Embora tenham muitos chamados, mas poucos os escolhidos, porque a gente não ouve. Então, o trabalhador, aquele que tem boa vontade, ele trabalha a qualquer hora do dia, não precisa ser chamado, ele está lá trabalhando, ele está se dedicando ao trabalho. Não é? Então, é isso que o Espiritismo espera dos bons espíritas, que trabalhem independentemente do salário, independentemente do horário, que venham trabalhar na vinha do Senhor. E essa vinha que Jesus nos deu é o nosso planeta. Temos que cuidar do nosso planeta. E o nosso planeta quem é? É o meu semelhante, o meu vizinho, não é? São a vegetação, os animais, enfim, nós temos que cuidar disso. Essa é a vinha que Jesus nos deu. Não é? Então, ele nos incumbiu de cuidar da vinha. Ele nos incumbiu, não é, de ouvir o nosso semelhante, de ir ajudá-lo, principalmente os necessitados, não é? Porque eles precisam de nós e, claro, que nós precisamos de ajudá-los, porque esse é a forma que Deus nos colocou para progredirmos. Então, o progresso passa pela caridade, pelo amor ao próximo, não é? E pelo trabalho constante, o trabalho consciencioso,
trabalho de boa vontade. Não é isso que Jesus espera de nós. É isso que temos que fazer. Vamos lá, caminhando aos passos pequenos, mas Deus vê a nossa intenção. Não vê a quantidade de trabalho, mas Ele vê o amor empregado no trabalho, Ele vê o esforço que nós despendemos em prol de nosso próximo. Então é isso, queridos amigos. E boa tarde a todos. Esperamos que contar com vocês futuramente. Tchau, tchau. Cristo, queridos, nós vamos aí entrando no momento da nossa prece. Não vamos nos esquecer das últimas palavras do Espírito Constantin. Bons espíritas, meus bem-amados, tão carinhoso conosco, sois todos trabalhadores da última hora. Somos nós. Chegamos no último momento de nossa vida. Então, ele disse: todos vós viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo alguns, outros um pouco mais tarde. Mas há quantos e quantos séculos, pergunta Constantin, o Senhor vos chamava para a sua vinha sem que tenhais querido entrar nela? Porque o problema está no que é a vinha. Muitas vezes a gente não para examinar. Quem me chamou a atenção nesse texto sobre a vinha foi querido Malgeri, que nem deu tempo dele explanar o que ele sentiu, mas realmente a pergunta grande desse trabalho e deste capítulo é: o que é esta vinha? Aqui estáis vós no momento de receber o vosso salário, e ele então nos aconselha: empregai bem esta hora que vos resta. Olha, vos resta, é uma hora que nos resta. Não esqueçais jamais que vossa existência, tão longa vos pareça, não é mais do que senão um momento bem fugidio na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. E assim, então, com o nosso carinho, vamos à nossa prece de hoje, encerrando o nosso encontro com grande alegria. Os últimos serão os primeiros, que nós entendamos que todos nós somos os últimos. 2000 anos mais de cristianismo. O espiritismo já tem a sua idade. Ele veio para dar cumprimento à terceira revelação. Essa linda dinâmica de libertação do formal religiosismo, da religião pura do coração, que reúne todos os homens sob a única bandeira que é universal. Fora da caridade não há salvação. Temos o título maravilhoso nesse evangelho, que não é nem fora da verdade e nem fora da igreja, qualquer que seja o templo, o seu nome, mas fora da caridade, do amor, da empatia pela dor alheia. Assim encerramos esse encontro maravilhoso de hoje, com a oportunidade de falar de forma coracional com todos aqueles que sofrem. Ah, levanta o teu coração. Vós, trabalhador da última hora, empregai bem essa hora que vos resta. São poucos os minutos que podes, mas estejais com alegria, força. São algumas horas na semana, mas estejais plena nessa hora. São alguns dias nos meses, ou algum dia no mês, não importa. Não importa a quantidade, mas aquela última hora que você deu como óbolo da viúva, que não tem mais o que dar do seu tempo. Ah, isto vai pesar no gasofilácio da caridade muito mais do que ele que deu, do que lhe sobrava. Bendita seja a hora que nos encontramos com a verdade eterna dessa bênção do cristianismo redivivo. E que nossa prece te encontre. As iluminações do sol, do céu, as iluminações do Santo Espírito de Deus, derramando sobre nós a força de transpor os obstáculos, para que não sejamos essa má vontade, mas sejamos um homem de boa vontade, disponível, esperando o Senhor nos chamar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e dá-nos, ó Deus, o livramento da má vontade em nossos corações, em nossas ações, em nossos pensamentos. Ah, Senhor, que a vontade divina domine a nossa pequena vontade humana e possamos redescobrir a tua força em nossa fraqueza, a tua grandeza em nossa pequenez. Agora e sempre. Amém. Termina aqui. Espiritismo sem mistério.